Começando mais um diário aqui, trazendo as informações do São Paulo. E como é gostoso, né? Trazer informações do São Paulo após a classificação do Tricolor e ainda sobre o rival Palmeiras, não é verdade? Agora nós estamos em mata-mata, são 15 mata-matas, né? São 15 mata-matas em que o São Paulo venceu o Palmeiras, 5 onde o Palmeiras venceu o São Paulo. Uma diferença de 10, uma diferença gigante. Mas vamos às principais informações hoje do São Paulo. Foi anunciado pelo Norwich a contratação do Sara. Então o Sara fez os exames necessários, assinou e agora faz um contrato de 5 anos com o clube inglês que vai disputar a segunda divisão. Ou seja, então, dinheiro em caixa para o Tricolor, o que se diz é 9 milhões de libras, mas se mais atingir determinadas metas que não são tão difíceis, iria para 11 milhões de libras, estamos falando aí algo em torno de 60 milhões de reais. Muito bem, guarde essa informação, 60 milhões de reais. E o que tem a ver com a coletiva de ontem e o Rogério falando aqui é São Paulo da Floresta? Porque o Rogério, gente, ele chegou ontem na coletiva e falou, olha, aqui é o São Paulo da Floresta, onde a moeda cai em pé, né? O que ele quer dizer com isso? Que é um time que, dirigido por ele, não desiste nunca. E isso é muito importante. Ele reconhece todas as limitações, sabe das limitações técnicas, sabe de como faltam jogadores para o elenco, né? Mas foi justamente pela persistência do São Paulo, depois de tantas adversidades dentro do jogo, que o São Paulo ainda conseguiu levar aos pênaltis e trazer essa classificação. Dentro da mesma coletiva, o Rogério, ressaltando a fragilidade em termos numéricos do elenco, diz que o São Paulo precisa muito de reforços, muito. E que a diretoria teria até investidores aí para trazer reforços, porque o São Paulo não tem dinheiro. Aí você fala, pô, mas e os 60 milhões do Sara? 60 milhões do Sara, não tenha dúvida nenhuma, é para entrar para o clube. Não sei se isso entra à vista, se isso entra parcelado, né? No futebol é muito comum a prática do parcelamento. 60 milhões vem para tentar tapar buracos, dívidas de curto prazo, o que é o maior problema. Mas chama atenção quando ele fala que a diretoria talvez tivesse até investidores, né? Buscando investidores para trazer algumas contratações. E qual é a contratação mais comentada nas últimas 24 horas? É do meia do Banfield, Giuliano Galoppo, 23 anos. Será que ele vem? Então, olha aí, há controvérsias. O Globo Esporte, né, veículo importante aí, que traz sempre informações sobre o esporte, contratações, futebol de uma maneira em geral, diz que assim, o São Paulo tem interesse, mas o Banfield está meio que duro na queda, porque entende que por menos de 6 milhões de euros não deve liberar o jogador, que é o valor da multa do jogador. 6 milhões de euros, né? Então, entenda-se como algo difícil de acordo com o ponto de vista do Globo Esporte. Aí tem outro lado, o Lance também, órgão importante de informação sobre o futebol, diz que o São Paulo está muito próximo de trazer o Giuliano Galoppo. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que seja a versão do Globo Esporte ou a versão do Lance, se tiver que pôr dinheiro, eu acredito que só através de investidores e possivelmente esses investidores que foram mencionados na entrevista coletiva. Ainda a respeito do Rogério falar, né? Esse é o São Paulo da Floresta, onde a moeda cai em pé. Os mais antigos, os torcedores mais velhos do Tricolor, que conhecem bastante da história do São Paulo, devem ter se emocionado com essa declaração. De maneira que eu entendo que o Rogério, ele não é só um bom treinador, um treinador estudioso, né? E ele passa para nós o sentimento de ser um torcedor à beira do gramado, né? Assim como também fazia o Muricy. Quando ele chega e fala que é o São Paulo da Floresta, não é um treinador qualquer que chega e fala que é o São Paulo da Floresta onde a moeda cai de pé, né? Tem que conhecer muito da história do clube. Tem que ser torcedor do clube para transmitir esse sentimento. Eu mesmo já fiz muitas críticas em cima do Rogério, mas não no sentido de pedir cabeça de treinador. Fiz críticas, posso vir a fazer amanhã outras, etc. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o melhor para o São Paulo trata-se de Rogério Ceni. Não é um profissional qualquer que ganha não sei quantos centenas, dezenas de milhares de reais e depois de uma derrota vai para casa e talvez vá para casa e não durma e tenha facilidade para dormir.
Eu não tenho dúvida nenhuma que o Rogério é o tipo do cara que, após uma derrota, ele sente tanto quanto o torcedor. Eu acho isso muito importante, a gente ter um cara assim na beira do gramado dirigindo o clube. Lógico, não basta ser torcedor, tem que ser competente. E acho que o Rogério, ele é um cara que não só é competente, como ele é também torcedor. E digo mais. Espero eu que ele faça muito sucesso como treinador de São Paulo. E não estou falando isso no embalo da classificação de ontem, porque ontem foram coisas do futebol. O Palmeiras poderia ter liquidado o jogo, no meu entender, o Palmeiras poderia ter liquidado facilmente ontem. Abdicou de jogar no primeiro tempo, quando o São Paulo estava nas cordas, perdeu 2 pênaltis, né? Então são coisas do futebol. Então, assim, penso que o Rogério é um cara que eu torço para que ele faça muito sucesso como treinador e tem uma outra visão. E por que não amanhã ele ser um dirigente do São Paulo? Por que não ser um dirigente, mas daqueles que manda mesmo? Eu não sei porquê, mas eu torço muito para que um dia a gente possa ter um presidente como o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, eu acho que ele tem muito mais, embora vão dizer, mas ele paga para isso, mas eu acho que ele tem muito mais capacidade e muito mais amor pelo São Paulo do que boa parte daqueles que estão lá no conselho e se colocam como diz assim, como voluntários em prol do São Paulo, tá bom? E falar em dinheiro, mais dinheiro entrando no caixa do São Paulo, 11 milhões e meio de reais é o dinheiro que o São Paulo agora acumula após as classificações, passando de fases na Copa do Brasil, né? E aí, quem que você quer pegar na próxima fase? Você prefere um time mais fácil? Você já prefere pegar um time mais difícil? Eu, sinceramente, prefiro que seja pegar o América, que seja para pegar o Atlético goianiense, né? E espero que ali Flamengo, Corinthians, Fluminense, todos se encontrem e se matem para que o São Paulo possa ter apenas dificuldades chegando a uma hipotética final de Copa do Brasil. Estamos encerrando mais um diário, né? Dia após jogo, não tem muitas informações, é muito mais uma questão de análise e de comemoração. Domingo, todo mundo lá no Morumbi, hein? O campeonato não acabou. O São Paulo precisa subir bem aí no Campeonato Brasileiro, hein? Não é porque ontem desclassificou o Palmeiras que é campeão de qualquer coisa, hein? Não é por aí, não. Domingo, todo mundo no Morumbi, domingo à tarde, deve ser um domingo de sol. Galera, vamos apoiar esse São Paulo, porque esse São Paulo, que não tem muita técnica, ele precisa demais do apoio da torcida. A garra, eles já põem em campo, tá bom? Um grande abraço para vocês e tudo de bom.